Boa noite a todos. Quem daqui tem celular? Levanta a mão. Todos. Desliguem. Quem tem celular e tem WhatsApp, sabe que de vez em quando tem que deletar um monte de coisa, limpar a memória, porque senão depois não consegue nem tirar uma fotinho, não é verdade? Pois a proposta da noite de hoje é tentar fazer deletar algumas coisas que a gente traz do passado. O nosso passado, que não é só passado dessa existência, ele é um passado muito longínquo e que a gente vem acumulando e acumulando coisas que hoje nos fazem sofrer. E a gente nem faz ideia que a maioria das coisas que a gente tem medo ou que nos prendem ou fazem repetir os problemas da nossa existência são de coisas armazenadas no nosso grande depósito da memória. As mulheres que o digam. Mulher tem memória boa pra chuchu. Mulher guarda o dia, a hora, a roupa e o que ele fez ou disse para ela, para ficar toda hora lembrando e chorando, né? Ou brigando com ele. Então, nós vamos tentar apagar um pouco dessa memória. Vamos ver se a gente consegue? Vamos ver se a gente se motiva para isso? Eu já contei essa história, talvez alguns já tenham escutado, mas o meu marido, quando tinha de 4 para 5 anos, ele estava lavando a mão com sabonete numa cidade do interior. Imaginem a cena, uma criança lavando a mão e fazendo bolinha, quando de repente o pai passa, vê aquilo e vai lá e pá, no rosto. Mas por que eu apanhei? Os pais falavam por quê? Não. Ele nunca soube por que ele levou um baita tapa no rosto naquele dia em que ele estava tão ali brincando com aquilo. Ele só foi mais tarde, quando ele se tornou pai, que ele teve que pagar as contas de água, de comprar as coisas. Ele deduz, ele imagina, porque ele nunca soube por quê. O pai dele era dentista prático numa cidade do interior. E chegaram os dentistas formados. Quando começaram a chegar os dentistas formados, o dentista prático não poderia exercer a profissão, então ele foi trabalhar para o interior, fazendo trabalho com ouro, moldando anel, fazendo um monte de coisa, e recebia como pagamento porco, galinha, farinha, açúcar, dinheiro. Então ele deduz que ele apanhou daquela vez porque ele estava gastando água e o sabonete que era presente de Natal. Que bom que veio a psicologia, que vieram esses estudiosos da evolução da criança e que tiraram das escolas essa história de que criança tem que apanhar. Assim, não que a gente não deva fazer umas observações, fazer com que a criança obedeça, mas não precisa apanhar. O meu marido, sabe o que acontecia, gente? No automático, quando as nossas filhas faziam qualquer coisinha, pá, já vinha com a mão. Não que ele fosse mal, mas é que estava no subconsciente dele, no armário, naquele grande depósito em que ficam entulhadas as coisas, o automatismo. Então ele agia assim, porque ele aprendeu com aquilo que o pai dele fez, porque também aprendeu, e que hoje nós temos o papel e o dever de mudar. Hoje os psicólogos, orientadores educacionais nas escolas tiraram o castigo das escolas. Eu já não passei, na minha geração já não teve, mas na geração dos nossos pais, dos meus pais, milho, palmatória, castigo era normal.
E vai chegar um tempo, então, que não vai haver mais essa violência em relação à criança. Nem em relação a nós, porque nós vamos reproduzindo coisas e vamos fazendo coisas que nós nem imaginamos por quê. Tem horas em que a gente fala coisas e a gente repete coisas que a gente não gostou que acontecesse com a gente, e quando nós vimos, estamos fazendo porque aquilo ficou lá guardado, armazenado em nós, e uma hora a gente bota para fora. O trabalho da apometria, essa apometria que é feito na casa, ele busca resolver coisas, gente, que não é nem dessa vida, porque eu estou falando da história que aconteceu com meu marido nesta vida, mas busca resolver traumas, problemas que aconteceram com a pessoa de outra existência, que está armazenado lá no banco de memória, e que, dependendo da situação, bota para fora e a pessoa se bloqueia, a pessoa entra em depressão, a pessoa se enclausura de situações que não é nem desta existência. Como fazer para limpar esse entulho? Como fazer para fazer faxina, tirar essas coisas que ficam armazenadas em nós? Pois bem, vocês, ainda voltando em relação à educação, deixa eu falar o que acontece com a gente, a maioria daqui. Quem gosta de trabalhar, trabalho, levanta a mão. Já estão melhorando, vocês sabem que eu ia pegar no pé, né? Tem que ser trabalho, tá? Tem gente que quer serviço, quer dizer, quer chegar numa repartição, sentar, mas trabalho, dele todo mundo gosta. Qual é o dia de faxina aqui? Quinta-feira? Antes da palestra tem faxina. Gente, gostar de trabalhar é novo em nós. Sabe por que muita gente aí fora, e a gente vê, que reluta e que não gosta de trabalhar? Está plantado lá no nosso subconsciente que quem trabalha é desqualificado. Quem trabalha, trabalho mesmo, antigamente, lá há 2.000, 3.000, 200, 100 anos atrás, quem trabalhava eram operários, porque a maioria ou era o imperador, a esposa, a corte, o duque, os professores. As mulheres nem levantavam a mão para se vestir. Tinha que ter uma pessoa que levantasse a mão e ajudasse a colocar a roupa. Não penteavam os cabelos. Tinha que esse serviço ser designado para alguém fazer. Alguém tinha que ou lavar, ou limpar, ou cozinhar. E quem fazia isso, então, não era uma pessoa letrada, não estudava e era de segunda classe. Vejam que isso ficou no nosso subconsciente. E até hoje existem pessoas que, o que? Eu varrer? O que? Eu limpar? Existem pessoas que não se dignam a fazer, nem enxergam. Estou falando sobre isso, teve um aluno do nosso curso que disse assim, eu não enxergava, e até agora eu ainda reluto, eu não sei trocar uma lâmpada, eu não sei trocar uma tomada, eu não sei arrumar nada, porque eu nunca nem me importei de querer aprender essas coisas, porque eu gosto de estudar, eu sempre trabalhei na área da informática, essas coisas assim, eu sempre contratei alguém. Só que cada coisa que a gente aprende não é porque você vai deixar de pagar. Cada coisa que você faz, tudo é valoroso. Não existe uma única coisa que a gente faça que não tenha valor. Como é valoroso o trabalho. Mas só que isso está plantado no nosso subconsciente. E imagina, e aí você vê então que a pessoa prefere pedir R$2 no sinal, que a pessoa prefere ficar às vezes fazendo coisas para não trabalhar. Quem daqui não tem um parasita na família? Quase todo mundo tem. Um parasita que ele não se digna. Aliás, nunca tem vaga em nenhum lugar para ele trabalhar. Sabe? Não acha emprego em lugar nenhum. É emprego, tá? Não é trabalho. Quem daqui não tem?
Quase todos nós temos. Sabe por quê? Reencarnaram os antigos reis, os antigos duques. Eles voltaram e eles não sabem trabalhar. Eles não sabem nem pedir por favor. Então, a maioria de nós tem alguém assim porque precisa educar, ser educado. Não sabe, não aprendeu e está bloqueado de que trabalhar é bom. Tanto é muito importante que existe no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando trata das leis divinas, fala sobre a lei do trabalho. Porque, gente, quem trabalhava antigamente não era uma pessoa qualificada, assim, digna de ter um título. Sempre era um operário. Aliás, morava até em condições subhumanas quem era prestador de serviço. Mudou muito? Não, né? Na verdade, ainda a gente tem que valorizar mais e nós damos esse valor a cada trabalho, cada coisa que a gente faz. Então, tirar isso de dentro da gente já é um trabalho de limpar, faxinar nossos armários, gostar de fazer as coisas, de utilizar a mão. Na lei do trabalho fala que tudo na natureza trabalha, que Deus não para de trabalhar e que todos os seres mostram como é importante o trabalho na nossa vida. Só aí já mostra o quanto que a gente já está bloqueado e muitas pessoas têm esse bloqueio em relação à atividade de trabalhar. Aí, em relação à criança. Criança tem que apanhar? Está vindo uma geração de crianças agora, eu já falei uma outra vez, mas que vocês tenham curiosidade de pesquisar sobre crianças cristal ou crianças índico. O que acontece? São crianças que estão vindo, reencarnando em massa em todo o planeta Terra, para dar uma sacudida. Nós já fomos uma geração que mudou, sabia? Que nós já somos uma geração que deu uma melhorada. Há 200 anos atrás, eu já falei isso aqui, era normal irmos em praça pública, assistirmos a apedrejamento, assistirmos a açoites. Nós íamos. Hoje, nós já não aceitamos isso. Nós já começamos a brigar pelos direitos da mulher. Algum tempo atrás, a mulher não tinha alma. A nossa geração já está vivendo um melhoramento, mas os nossos filhos e netos vão dar um impulsionar essa mudança moral do planeta Terra que necessita. Não acreditem, quando vocês ligam a televisão e ficam falando que o mundo está ruim, não acreditem sobre isso. Não é verdade. A maioria é bom. A maioria da nossa vida, da nossa rua são bons. É um ou dois. Às vezes 3 numa cidade ou num bairro, mas não é todo mundo. A maioria é bom. A gente ainda é um pouquinho ruim, a gente ainda traz umas mazelas, mas a gente já chora. A gente já chora um pouquinho pelo outro, pelo cachorrinho, a gente já deu uma melhorada. Eu vou contar para vocês uma história, mas verdadeira. Se vocês entrarem no YouTube e vão acessar lá, a Escola da Ponte, o método da Escola da Ponte e o que a Escola da Ponte tem a ver com a doutrina espírita. São 2 documentários. Um documentário apresentado pelo Fantástico e até pelo educador Rubens Alves, e um outro, o próprio diretor da escola falando, e o título é: o que a Escola da Ponte tem a ver com a doutrina espírita, com o espiritismo. Então, a Escola da Ponte, o método é assim, tá? Imaginem desconstruindo a escola. Se hoje já não tem castigo, não tem palmatória, se hoje já tirou o castigo, imaginem tirando a metodologia da escola, tirando a grade curricular, tirando sentar enfileirado, tirando o professor lá na frente.
A gente vai se assustar lá na frente que isso é que vai acontecer com a educação. E o método da ponte, então, a escola da ponte, ele tirou tudo isso, desconstruiu aquele método lá em Portugal. De Portugal já foi para o Japão, já foi para a China, e alguns educadores brasileiros já estão fazendo escolas com esse método. Como que funciona? Maravilhoso. Quando vocês entrarem e começarem a olhar, todo mundo diz assim, é nessa escola que eu queria ter estudado. É nessa escola com essa forma de trabalhar. Não tem assim sala de aula. São cadeiras e carteiras em que se reúnem os alunos por interesse e existem aquelas crianças que vêm com uma dificuldade e outras crianças que vão ensinar. O mais velho ensina o mais novo, ou às vezes o mais novo fala alguma coisa para o mais velho. Tem mais. Os professores só ficam de orientação quando necessário. Não tem prova no final do ano, não tem prova final. Quando eles querem ser avaliados por alguma coisa, eles solicitam avaliação. Sabe aquelas escolinhas isoladas de primeira, quarta série que todo mundo estudava junto? Pois é mais ou menos parecido com isso, só que melhorado. Pois bem, o que é que isso tem a ver? O diretor fala que cada vez que ele chega na escola, que ele vê alguma coisa, ele vai para o banheiro chorar. Ele disse que ele se emociona tanto cada vez que ele chega na escola com o que as crianças são capazes de fazer, que ele vai para o banheiro chorar. E teve um dia que ele chegou na escola, ele passou e olhou uma ilha daquelas mesas que estavam as crianças, e aí tinha uma menina que era filha de ou advogados ou médico, eu esqueço, uma menina com uma boa convivência, assim, cultural, um rapaz, mais ou menos da mesma faixa etária, filho de uma prostituta, em que ele não conseguia dormir à noite, porque às vezes ele tinha que sair de casa de noite por causa do trabalho da mãe, ele ficava na rua, e ele passava às vezes sem dormir, ele chegava na escola às vezes com problema de não ter dormido, e uma outra criança Down, em que a menina ensinava o rapaz, filho da prostituta, e o filho da prostituta ensinava o Down. Um estava ensinando o outro sobre as dificuldades. Quando ele viu aquilo, ele disse que ele foi para o banheiro chorar, porque ele se emocionou, porque há 6 meses atrás, esse menino ali, filho da prostituta, ele chegou na escola, ele batia nos professores, ele batia nos amigos, e ele empurrava, quebrava as coisas, violento, ninguém nem conseguia ficar perto dele. E foi ficando numa situação tão difícil que eles fizeram, então, quando acontece uma coisa dessa, é feito um júri, feito um julgamento. E o resultado daquilo tem que ser cumprido. E o julgamento é feito por crianças, o juiz é criança, o advogado é criança, o advogado de defesa, o advogado de acusação, os testemunhas são tudo criança e os professores e o resto são plateia. Pois bem, estava ali o menino sendo julgado, quando veio o advogado de acusação e falou tudo isso que eu já tinha falado para vocês, que ele quebrava, que ele batia, e os professores testemunharam e que é verdade, e era tanta acusação que não tinha jeito, ele seria expulso mesmo. E o advogado de defesa dele foi destituído do cargo porque ele havia sido antes, o menino tinha se acertado com o advogado de defesa, tinha corrompido ele. Vocês vão ver no documentário. Então ele foi destituído do cargo e o diretor, nesse momento, intervém e nomeia a primeira criança da fila para ser o advogado de defesa dele. Sabe o que a menina fez? Uma menina de 7 anos. Cuidem com as crianças, gente. Ela chegou na frente de todo mundo e disse assim: vocês foram na missa esse final de semana? Vocês foram à missa no domingo? Todos vocês que estão aqui, todos, as crianças, os professores, o diretor, vocês foram para a missa? Vocês comungaram na missa? Vocês fizeram as práticas todas da missa? Pois se vocês foram na missa, por que vocês querem expulsar? Aí disse o nome dele, daqui, que ele é o que mais precisa estar aqui dentro. Como que vocês querem expulsar ele daqui? E eu vou nomear 4
de anjos, ele precisa de mais anjos. E ela pegou 7 aninhos, nomeou as crianças da frente, a partir de hoje vocês vão ser anjos dele. E foi o que foi resolvido. A partir de então, cada vez que o menino chegava na escola, os anjos chegavam perto dele, era a incumbência deles. Deixa disso, você é bom, olha, nós gostamos de você. Não, e ele vinha para jogar pedra, ele vinha, não, você é bom, nós gostamos de você, fique aqui, você vai gostar. Não, não haja dessa forma. Papel de anjo. E foram agindo, que hoje ele estava ali sentado dando aula para o Down. Por isso que ele foi para o banheiro chorar. As crianças vão vir cada vez mais com esse poder de argumentar, com esse poder, gente. E que se nós tivermos sensibilidade de ver, de ouvir, de sentir, nós vamos podar quando for necessário, porque nem toda criança que está vindo é 100% boazinha, tá? E se a gente não der assim umas educadinhas, também, né? Então, mas que a gente saiba tirar o que é de bom, que a gente possa incentivar, porque o nosso papel, o papel de quem está perto, quem está junto, é perceber e deixar-se mudar, deixar-se transformar. Tem gente que diz assim, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Porque meu pai batia, eu também tenho que bater. Não. Vamos nos deixar amar, vamos nos deixar abençoar, vamos nos deixar. E para que a gente tenha força, para que a gente mude tudo isso, nós precisamos nos instrumentalizar. Nós precisamos mudar nossos padrões de pensamento, de sentimentos. Sabe como que uma criança aprende de verdade? Observando, fazendo junto. Tudo que nós fizermos, a criança vai repetir. Se você levanta a mão, se você agride, se você mente, a criança vai repetir. Vai repetir e vai repetir e vai ficar armazenado no subconsciente e ela vai fazer. Então, a Santa Mônica, mãe de Agostinho, Santo Agostinho, se tornou santo na Igreja Católica. O Agostinho era um atentado quando era criança. Sabe, o Agostinho ele roubava, o Agostinho matava bichinhos, o Agostinho quebrava as coisas. O tal do Santo Agostinho, tá? Que a igreja canonizou. Ele era um atentado. Quando ele se tornou adolescente, tá? Ele começou a ser pior do que de criança. Mas incomodava a Mônica, a Santa Mônica, que se tornou santa por causa que ajudou o Agostinho a se tornar melhor. O pai do Agostinho era mulherengo, não parava em casa. E a sogra da Mônica era terrível, só falava mal dela para o marido. Vejam o que a Santa Mônica teve que enfrentar. Além do Agostinho, tinha a sogra e o marido. E o Agostinho veio da pá virada. Quando jovem, quando mais velho, o pai do Agostinho morreu numa daquelas investidas, porque ele era ainda um daqueles soldados romanos. Ele morreu e logo em seguida a sogra. E se viu a Mônica com um jovem perturbado, um jovem daqueles assim mulherengo, daqueles danado, inteligentíssimo, de uma inteligência que vocês não imaginam, mas Mônica rezava e sempre rezou, e sempre pedia a Deus, e sempre falava de Deus para o Agostinho, e o Agostinho ria dela. Mônica que estudava sobre Jesus, que falava de Jesus, e o Agostinho ria dela. Só que Agostinho, quando se tornou jovem e bonito, que morava no norte da África, de Hipona, no norte da África, ele quis estudar na Itália, ele quis ir para Milão. Sabe aqueles jovens que querem ir para estudar longe? Mônica, sabendo de quem se tratava, largou tudo que tinha e foi com ele para Milão, porque o menino era da pá virada.
Estando em Milão, ele se tornou daqueles que gostavam de discursar, daqueles que estudavam retórica, daqueles que defendiam o seu posicionamento, e se tornou um estudioso naquilo que ele defendia como sendo certo. Até que surgiu em Milão, apareceu um cristão daqueles bons, daqueles que convenciam as pessoas, e Agostinho foi até lá, imperioso, para poder ver se derrubava aquele cristão, que a mãe dele sempre é coisa de pessoa que acredita muito, é pessoa crente. E quando chegou lá, em que ele se viu diante então daquele cristão, e ele foi fazendo os debates com o cristão, e o cristão conversando com ele, numa única noite, aquele senhor o converteu. Pelas respostas, pela lógica, vocês vão escutar sobre isso ainda. Como que Santo Agostinho, como que Agostinho se tornou santo. Quase igual a Paulo de Tarso. Numa situação em que ele foi convencido de que Jesus, a mensagem de Jesus, o que Jesus veio fazer, porque dentro da cabeça dele o que ele tinha era uma misturada de coisas. Por exemplo, vocês sabem o que é a Páscoa? Por que estamos comemorando a Páscoa? É uma misturada de coisas. Hoje, para o jovem ser ateu, para o jovem não acreditar em nada, é um prato cheio. É uma misturada de coisas sem fundamento, pois na cabeça do Agostinho ele era dentro daquilo, aquilo que ele defendia. E quando ele foi tendo a explicação sobre aquilo, vocês sabem o que é a Páscoa? A Páscoa é uma comemoração antiga antes de Jesus, do povo que saiu, que era prisioneiro, que era escravo, eles eram escravos, foi liberto e foi levado pelo deserto, então eles comemoravam a passagem. A Páscoa era a comemoração. Então a Páscoa que hoje a gente comemora, que tem outra conotação, tinha outro nome antes. Então Agostinho, que foi para falar sobre essas coisas que ele não entendia e que por isso ele negava tudo, saiu dali convencido e ele chegou para a mãe em casa e olhou bem para ela e disse assim: venceste, com as tuas orações tu venceu, hoje eu me tornei cristão. E a partir dali ele se transformou. Todos nós temos um poder muito grande de transformação, gente. Todas as pessoas que vocês acham que não têm condições de transformação, têm sim. Porque dentro de nós trazemos uma energia de filhos de Deus. Nós somos, em essência, filhos do amor. Não existe um único ser que não tenha o poder de transformação. Mas que para isso nós temos que saber fazer valer dentro de nós o poder da oração e da gratidão. Nós não imaginamos o poder que tem o poder da gratidão. O poder da oração. Não a oração decorada. Tem várias casas que eu vou e que rezam Ave Maria, mas mudou, eles mudam a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, espíritos em evolução. Nós não somos espíritos pecadores, nós não somos pecadores. Sabe, isso aí está lá dentro, armazenado no subconsciente, e aí a gente se desacredita que a gente não merece. Desde o começo a gente já é filho de Adão e Eva, porque Jesus é filho único. Tem uma oração que diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e seu único Filho, Jesus. Jesus não é o único filho, nós somos filhos de Deus, só que a gente foi rezando e reza, e parece que a gente não é filho de Deus, e a gente é. Fascinando o subconsciente, se colocando assim, eu sou filho de Deus, eu sou. Sabe que nós temos que andar assim, colar na testa uma imagem de luz e ir para o espelho e não se ver com forma física. Nós estamos usando temporariamente um corpo, mas nós não somos isso. Jesus dizia
dizia: o meu reino não é desse mundo, eu não sou daqui, passei por aqui para ajudar vocês. E aí ele voltou no terceiro dia. Ele não ressuscitou. Nós não iremos ressuscitar. Existem pessoas achando que os mortos vão ressuscitar. Os mortos irão para o mundo espiritual e, se quiserem, irão se apresentar para nós de forma visível. Então Jesus chegou e Jesus se apresentou no terceiro dia em espírito visível, para que as pessoas ouvissem. Ele não recompôs os corpos. Não existe recomposição de um corpo. O corpo se decompõe e vai fazer parte da natureza. Mas o nosso espírito, que é imortal, que é o espírito de Jesus, se apresentou novamente no terceiro dia e disse assim: olha, gente, é para lá que nós vamos. Essa passagem na terra, que é breve, que é rápida, é para nos preparar para esse outro lado. Sendo bom, sendo amigos, sendo generoso, sendo amáveis. É para isso que nós estamos aqui, trabalhando esse estar junto. E à medida então que a gente vai aprendendo a mudar as rezas, chegar para Deus e falar assim: Deus, eu estou aqui. Tinha uma senhora que ela rezava assim, ó: minha carinha de abóbora. Ela rezava para Nossa Senhora assim: minha carinha de abóbora, meu girimum amarelinho. E falava com ela, e falava. Aí uma professora chegou perto dela e disse: mas que falta de educação, a senhora não deve falar assim com Nossa Senhora. A senhora deve rezar assim, ó. Aí ensinou a oração, aquela decorada. Passaram-se alguns dias. A professora chegou lá e estava a senhorinha triste. Mas por que a senhora está tão triste? Minha filha, é que desde que você ensinou a rezar do seu jeito, a Nossa Senhora não ri mais para mim. Sabe? Cada um de nós tem um meio, uma maneira, que a gente fica esperando decorar a forma. Pede para o pessoal do Centro Espírita rezar. Pede para não sei quem botar o nosso nome lá para rezar. Gente, a eficiência maior. Quer que a nossa oração chegue para Deus? É a gente se lavar, é a gente agradecer, é a gente lavar a alma nesse contato com Deus. Qual é o pai? Qual é o pai, qual é a mãe que só quer que o filho venha e fale uma coisa decorada? Oi, mãe, eu estou aqui porque... Ô, mãe, eu estou aqui. Ah, aquela coisa de sempre, eu chego e pede: mãe, eu quero um carro, mãe, eu quero uma casa, mãe, eu quero melhorar a minha saúde. Mãe, uma fala com Deus é uma fala natural. Deus, eu estou aqui, Deus, me ajuda, me ajuda. Basta dizer isso. Muito obrigada, muito obrigada. Quando você começa a agradecer, a gente não imagina o poder que a oração de agradecimento tem. E a oração de agradecimento não é uma oração demorada. Eu agradeço a tudo, agradeço a isso aqui. Gente, aqui dentro tem vida. Muita gente diz que isso é natureza morta. Não existe nada que não tenha vida. Tudo tem vida, sabe por quê? Aqui tem átomo. Onde tem átomo, tem energia. E quando a gente evolui do átomo ao arcanjo. Passamos por diversas experiências e quando a gente agradece, isso aqui se irradia e isso aqui vibra para mim e eu vibro para ele. Quando uma costureira abençoa a sua máquina, chega na máquina e agradece a máquina não quebra. Quando você abençoa as coisas irradiam para você. Quando você irradia para as pessoas, você agradece as pessoas, aquilo volta. E a gente se torna mais sensível, a gente se torna mais inteligente, porque a gente entra naquilo que eu vivo falando, na vibração dos bons. E a gente fica mais sensível, escuta mais, percebe mais. E aí o salto evolutivo que nós temos que dar está esse segredo. O poder da oração, principalmente de agradecer. A gente fica mais inteligente. Se nós soubéssemos usar o recurso da oração, a gente logo, até mesmo em vantagem nossa, até que a gente
possa dar esse salto necessário. Então, que hoje a gente possa sair daqui tentando entrar em contato. Pensem, nós somos filhos de Deus. Quem não se liga a Deus está desligado das suas raízes. É como uma planta sem raiz. Deus, eu estou aqui. Uma boa noite, muito obrigada, e que todos tenham uma boa Páscoa. A comemoração, então, de Jesus em nossas vidas. Esse é o sentido de libertação. Nós espíritas não comemoramos naquele outro sentido, mas nós tentamos fazer no outro o melhor que nós podemos. Os chocolates é para alegrar e tornar as pessoas mais felizes. Uma boa noite para todos.